Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 25 de junho de 2023, 12º domingo do tempo comum. Irmãos e irmãs, o Senhor nos dá a oportunidade de reabastecermos nossas esperanças e nossa fé por meio da celebração dominical da Páscoa do Senhor. Jesus é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza em todos os momentos da vida, principalmente diante das perseguições. Cheios de esperança e de alegria, ao memorar o mistério da vida do Senhor, vamos ouvir a proclamação do Evangelho de hoje, que é de Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor, diante dos homens também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A fidelidade ao projeto de Deus está sempre acompanhada de perseguições. A missão do profeta é marcada pela incompreensão, pela solidão e pelos riscos. Apesar de todos esses desafios, Jeremias manifesta sua confiança em Deus, em quem encontra forças para resistir e perseverar em seu propósito. O Senhor está a meu lado como um forte guerreiro. Apesar da incompreensão e do sofrimento enfrentados, o profeta sabe que Deus nunca o abandona, sentindo-se amparado a todo momento. É por isso que a fidelidade ao caminho de Deus não se torna um fardo pesado e sufocante, mas uma experiência libertadora. O trecho da carta aos Romanos de hoje, Romanos 5, 12 a 15, reafirma que a força de Cristo é superior a qualquer mal e a qualquer sofrimento, e essa certeza é sinal de grande esperança, sobretudo para os que se encontram em meio às tribulações. Jesus compartilhou com os discípulos as responsabilidades de sua própria missão. Como vimos no Evangelho do domingo anterior, naturalmente também as hostilidades e os sofrimentos por eles vividos haveriam de fazer parte do caminho deles. Agora vemos Jesus preparando os discípulos para lidar com a perseguição em um mundo marcado por propostas contrárias àquelas que eles deveriam anunciar e testemunhar. Por 3 vezes no Evangelho de hoje, Jesus irá dizer: não tenhais medo, orientando os discípulos a proclamarem sua mensagem com coragem e a não se angustiarem pelo medo da morte, já que a vida definitiva está assegurada por Deus aos que a Ele se confiam. A certeza de que somos filhos amados de Deus nos fortalece em nossa missão de perseverar na fidelidade de sua palavra, caminho esse que nos conduz seguramente à vida plena. E nenhum medo, nenhuma excitação ou falta de coragem possa nos impedir de cumprir o que o Senhor nos pede no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A repetição da expressão "não os temais", dirigida aos discípulos, é um convite à superação do medo e da angústia da perseguição na hora de evangelizar. O medo não deve impedir os discípulos de anunciar a boa nova, medo que se deve ter de colocar em risco a própria vida. Por isso devem ter uma confiança inabalável em Deus, que é Pai e cuida de nós. Do que você mais tem medo em sua vida? Senhor, por mais que eu tenha sofrido em vossas mãos, depositei a minha causa. Colaboremos com a ação missionária da Igreja, com a ação missionária das nossas comunidades. A primeira leitura de Jeremias 20, 10 a 13 contempla parte da chamada Quinta Confissão de Jeremias. Depois de ser seduzido pelo Senhor e de se deixar seduzir, o profeta proclama a justiça divina e torna-se alvo de zombaria e calúnia, é alvo de injúrias e armadilhas por parte daqueles que não suportam a palavra profética da verdade e da justiça. Por isso confessa seu desejo de abandonar
abandonar a profecia. Mas no final das contas constata a presença de Deus ao seu lado e reza confiante: o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. O Evangelho se insere no contexto do sermão missionário. Jesus envia seus discípulos exortando-os ao temor e à confiança em Deus durante seu percurso missionário. Como o Senhor esteve e está ao lado dos seus profetas, como se viu na primeira leitura, o Cristo protegerá sempre seus apóstolos, profetas missionários. Jesus insiste por 3 vezes com os discípulos: não tenhais medo, não temer pregar a verdade, o Evangelho, por medo de quem não tem nenhum poder sobre a vida humana. Essa é a ordem de Jesus. A incumbência e o dever do discípulo missionário: pregar e anunciar o Evangelho do reino. O restante é por conta de Deus e de Jesus. Não tenhais medo. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo domingo para todos. Sem